Pessoal, vamos aqui começar a resolução da prova da FAMEMA. Prova da FAMEMA, segundo dia, segunda fase, prova da tarde, tá aqui, ó, tá? De 2022. Eu peguei só a prova de biologia da FAMEMA, tá bom? Então são 4 questões com 1 e 2 ali, tá? E nós temos só de biologia. Depois a gente faz, Lawane, eu tô gravando aqui com eles, tá? Ó, e depois a gente faz, se acabar, a gente faz a prova do FPR. Eu acho que vai dar tempo, a gente tem 1h30 para terminar, a gente faz do FPR, beleza? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou ler com vocês a questão, a gente vai pensar um pouquinho, eu vou dar alguns minutinhos para vocês escreverem algum esboço, pensarem em algumas ideias e depois eu mostro, tá, quais são os pontos principais das questões. Então a primeira diz o seguinte, veja só. Considere o indivíduo que sofre de infecção renal crônica. O gráfico a seguir mostra o tamanho estimado de uma população bacteriana presente no organismo desse paciente durante o período de tratamento com o antibiótico. A linha contínua representa o número de bactérias. A linha tracejada indica a quantidade de antibióticos necessária para controlar o crescimento da população bacteriana. Uma coisa boa dessa questão é que mesmo ela estando colorida, ela identificou em linha contínua e tracejada, que no caso de vocês, como a prova está em preto e branco, mesmo assim é possível visualizar. É difícil quando você tem lá uma questão colorida e você transfere para um simulado que às vezes a prova é preto e branco, e aí fica difícil visualizar quando a diferenciação é apenas por cores, tá? Então, contagem de bactérias, quantidade necessária de antibiótico para conter o crescimento bacteriano. E é este gráfico aqui. Esse gráfico ele tem 3 eixos. Então, ele tem aqui, ó, número de bactérias, que é o azul, e os dias, e a quantidade de antibióticos que está do outro lado, tá? Aí o seguinte, explique segundo a teoria sintética da evolução as mudanças observadas por volta do 5º dia de tratamento, o que levou à necessidade de aumento da quantidade de antibiótico ministrado ao paciente. Veja que nesse item 1 eu tenho 2 perguntas, tá? Ele está falando para você, na verdade não é uma pergunta, ele está pedindo para você explicar o que aconteceu segundo a teoria sintética no 5º dia. E a outra pergunta é, o que levou à necessidade do aumento da quantidade de antibiótico administrado? Aí o item 2, a indústria farmacêutica tem especial interesse na busca de antibióticos capazes de inibir a síntese da parede bacteriana, já que essas drogas apresentam menor efeito colateral em humanos. Em função do modo de ação desse tipo de antibiótico, como pode ser explicado o menor efeito colateral? Tá? Então, eu gostaria que vocês agora visualizassem a questão, pensassem um pouquinho, não precisa escrever, tá? Não precisa fazer o texto, mas tenta colocar algumas ideias ali em tópicos para vocês, que vocês pudessem usar para responder essa questão, tá bom? Tenta aí.
Ó, aqui eu fiz um resuminho, um esqueminha resumindo o que é a teoria sintética da evolução. Lembra que na evolução a gente fala de Darwin e de Lamarck principalmente. Lamarck sempre envolvendo teoria do uso e desuso e transmissão das caracteres adquiridos. Então se ele tivesse, ele poderia ter feito isso. Utilize as teorias de Lamarck ou de Darwin para explicar o que está acontecendo aqui. Ele poderia, você teria que falar isso. Mesmo você não concordando ou o Lamarck não estando completamente correto, tá? Então Lamarck, lei do uso e desuso. Darwin, sempre falar a relação da seleção natural com a adaptação. Darwin é isso aqui, ó, variabilidade, seleção natural e adaptação. O Darwin observou que na população existia diversidade e variabilidade. Ele observou que o ambiente permitia a sobrevivência e reprodução de alguns desses indivíduos que tinham características melhores ou mais adaptadas do que outros, e outros eram eliminados, certo? E os que sobreviviam estavam adaptados ao ambiente. Mas o que Darwin não soube explicar? A origem da variabilidade. E aí veio a teoria sintética da evolução. Para quê? Para explicar isso. Então, quando eu falar de teoria sintética da evolução, eu preciso falar sobre mutações. Eu preciso falar sobre novos alelos, novas características. Então, as mutações criam novas características, criam novos alelos. A recombinação, que seria o crossing over, que seria a segregação independente na anáfase 1 dos pares, recombinam esses alelos aos já existentes e isso faz ter variabilidade. E a partir daí a seleção natural e a adaptação. Tá? Então, quando ele pergunta, explique segundo a teoria sintética da evolução as mudanças observadas por volta do quinto dia de tratamento, o que aconteceu? Eu tive uma queda brusca na quantidade de bactérias, depois essas bactérias começaram a aumentar em quantidade e eu precisei aumentar a dose do antibiótico até uma dose máxima. E mesmo assim, essa dose máxima do medicamento, por quê? Por que não aumentou mais ainda? Porque muitas vezes a dose máxima, se eu passar disso, ela pode ser tóxica para mim. Pode passar a ser hepatotóxica. Então não posso também administrar sem nenhum tipo de conhecimento antibiótico. Mesmo assim, a quantidade de bactérias se estabilizou, ela não caiu. Então isso é um caso de seleção feita por antibióticos. Tá? O que você não pode falar que foi o antibiótico que causou a mutação. Você não pode falar isso, certo? Então você vai falar o que nesse caso? Por exemplo, vou dar minha resposta, tá? Depois vocês elaborem a de vocês, baseada no que eu vou citar. Então você poderia citar mais ou menos aqui, ó, que a partir do quinto dia, bactérias que possuíam mutações, tá? A partir do quinto dia, bactérias que possuíam mutações, a partir do quinto dia, bactérias que possuíam mutações que promoviam resistência ao antibiótico, passaram a sobreviver, ou sobreviveram, não passaram a sobreviver, sobreviveram e se multiplicaram. Sobreviveram e se multiplicaram, aumentando em quantidade. Tá? Então, ó, explique segundo a teoria sintética da evolução as mudanças observadas por volta do quinto dia de tratamento. Então, basicamente, aqui em cima eu tinha uma população de bactérias misturada, né? Eu poderia ter tanto bactérias resistentes quanto bactérias sensíveis, mas eu não sabia. É muito provável que poucas bactérias fossem resistentes, porque a mutação é mais rara, é mais difícil de acontecer, certo? Quando você começou a aplicar o antibiótico, as bactérias sensíveis começaram a morrer,
Só que essas outras bactérias possuíam mutações que forneciam resistência a elas. Não é que o antibiótico as tornou resistente. O antibiótico foi um fator de seleção de mutação. É aquela história, se eu não tivesse colocado o antibiótico ali, eu nunca descobriria quem são as resistentes. E por que isso é mais sério? Porque numa população que não passou por antibiótico, eu tenho provavelmente essas resistentes em menor quantidade. Então, quando você vai usar o antibiótico, num primeiro momento você tem uma resposta positiva do antibiótico. Ele começa a surtir efeito. Só que numa segunda situação, nessa população aqui, por exemplo, eu vou usar o mesmo antibiótico, ele não vai surtir efeito da segunda vez, porque agora a população é quase 100% formada de resistentes. Aí eu vou ter que arrumar um outro antibiótico para utilizar, tá bom? Então, ó, o que levou à necessidade de aumento da quantidade de antibiótico ministrado ao paciente? Basicamente, você aumentou a quantidade de antibiótico para tentar eliminar as bactérias resistentes. O tratamento passou a não surtir efeito e eu precisei fazer o quê? Aumentar a dose do antibiótico. Tá? O tratamento passou a não surtir efeito e foi necessário aumentar a dose do antibiótico. Mas deu resultado? Não. Eu aumentei na dose máxima, só que mesmo assim a quantidade de bactérias ainda era alta. Então provavelmente esse cara ainda vai continuar com essa infecção renal. Certo? Aí no número 2, resumindo a história, por que o antibiótico que tem efeito na parede celular bacteriana, ele tem menor efeito colateral para a gente? Parede celular bacteriana. Qual que é a molécula, qual que é a substância que é formada a parede celular bacteriana? Peptideoglicanos. Tá? Então, se o antibiótico ele tem ação nos peptideoglicanos, ele tem ação na parede celular bacteriana, as células humanas não possuem parede celular. Tá? Então, se as células humanas não possuem parede celular, o antibiótico não vai surtir efeito nas nossas células. É diferente, por exemplo, se eu tivesse um antibiótico que atuasse, por exemplo, na síntese de proteína. Eu tenho que tomar cuidado para saber onde é que esse antibiótico vai atuar, porque a bactéria faz síntese de proteína, mas nossas células também fazem. Então, às vezes, se ela for interromper, um antibiótico interrompe o RNA mensageiro, pode ser que ela interrompa o nosso RNA mensageiro também, aí vai dar problema. Tá? Então, o efeito colateral pode ser maior. Então, nesse caso, tá? Em função do modo de ação desse tipo, como pode ser explicado o menor efeito colateral? Então você pode colocar assim, ó, o menor efeito colateral do antibiótico é explicado pois ele atua especificamente na parede celular de peptideoglicanos, atua especificamente na parede celular de peptideoglicanos, que é exclusiva de bactérias. Não ocorrendo nas células humanas. Aí só vamos lembrar, como eu já estou falando de parede celular das bactérias. Acabei de citar ali, peptideoglicano. Dos fungos. Qual a parede celular dos fungos? Quitina
Quitina é proteína ou carboidrato? Quitina é um carboidrato. Carboidrato. Quitina é carboidrato. Queratina é proteína. Não confunda quitina com queratina. Você tem queratina no cabelo, não quitina. Tá? A barata tem quitina. Certo? Carboidrato. Classificação do carboidrato da quitina. É um polissacarídeo. Quais são os polissacarídeos que nós temos? Quitina e celulose, que são polissacarídeos de estrutura, tá? Celulose nas plantas, quitina nos fungos e artrópodes, e na verdade não em artrópodes, só em invertebrados, tem muitos lugares com quitina, e polissacarídeos de reserva, que são dois, glicogênio e amido, tá? Glicogênio, fígado e músculos, hepático e muscular, amido na caules e raízes de plantas, beleza? Então tá, e planta, celulose. Ótimo. Então vamos lá, fechou a primeira. Alguma dúvida da primeira, gente? Ficou claro? Quer que explique de novo alguma coisa? Vocês entenderam? Teriam capacidade de fazer essa questão sozinhos no vestibular? Teriam conhecimento? Conseguiriam se livrar dela? Muito bem, vamos para a próxima. Essa aqui vocês têm que saber, é fácil. Tá? A esquistossomose, essa questão aqui, gente, a última que eu acabei de falar, ela tem uma, ela é, vamos dizer assim, facilmente você acaba saindo da linha da explicação, você pode se complicar um pouco quando fala de evolução. Essa aqui não. Essa aqui é isso e isso. Não tem interpretação, não tem uma historinha, nada. Isso aqui tem que saber, tá? Então, a esquistossomose, também conhecida como esquistossomíase, barriga d'água, biliariose, xistosa, é decorrente da infecção humana pelo parasita Schistosoma mansoni. A transmissão do parasita depende da presença de espécies suscetíveis de hospedeiros intermediários pertencentes ao gênero Bionfalaria. Esse cara é o caramujo, lembra? Embora a doença apresente manifestações graves, a maioria das vezes é assintomática. A gravidade da doença depende da carga parasitária adquirida nos contatos com os ambientes contaminados e de exposições sucessivas aos focos. Isso quer dizer o quê? O cara que vai lá na lagoa uma vez, né, na vida e não volta mais, ele é menos suscetível ou pode pegar uma esquistossomia menos grave do que o caboclo que está lá nadando semanalmente na lagoa contaminada. Aquele ali está lascado, porque toda vez que ele nada, ele pega mais um parasita nele. Ele vai estar lotado, infestado desse parasita. Então, nele é mais grave, tá? Os estados das regiões Nordeste e Sudeste são os mais afetados pela doença. Em alguns casos, como São Paulo, a transmissão é focal. Sobre a esquistossomose, responda aos itens a seguir. 1. O parasita causador da esquistossomose pertence a que filo do reino animal? Como deve ser classificado este filo em relação ao número de folhetos embrionários e em relação à presença ou não do celoma? 2. Descreva o ciclo de vida do parasita Schistosoma mansoni. Isso aqui é só pá. 3 respostinhas. Isso aqui já é um pouquinho mais complexo, tem que descrever o ciclo de vida. Então, para você descrever o ciclo de vida, você tem que ter estudado bem essa parada. Você tem que ter feito um resumo, você tem que ter feito mentalmente como é que faz o ciclo de vida do xistossoma, tá? Então, por exemplo, respondendo a primeira pergunta do item 1. Aqui, filo do reino animal. O xistossoma é um plateuminto, certo? Ele é um plateuminto. Plateuminto. Ele é achatado. É um verme achatado, ok? Quem é plateuminto além do xistossoma? A planária. Só que a planária não é parasita, tá? O esquistossoma atênia. Tá bom? A planária é da classe tubelária.
porque turbelária rima com planária, tá? O xistossoma, você vai nadar da lagoa, e quando você sai da lagoa, você sai com o frio tremendo todo, ele é trema toda. Tremo todo quando sai da lagoa, é trema toda. E a tênia é cabeçuda, ela é cestoda. Turbelária, trematoda e cestoda. Isso é uma revisão, a resposta não é essa. Qual que é a resposta? Plateuminto. Certo? Isso é uma revisão, a resposta é plateuminto. Segunda pergunta, como é classificado o plateuminto? Ele é um ablástico, diblástico ou triblástico? Triblástico. Triblástico. Quem que é ablástico? Porífero. Quem que é diblástico? Quinidário. O que sobrar é triblástico. É fácil, tá? Triblástico, ectoderme, mesoderme e endoderme, ok? E quanto à presença ou não do celoma, ele é triblástico e não tem celoma, então ele é acelomado. Ele não tem cavidade. Até por isso, por ele ser acelomado, ele não tem, ele é achatado. O fato dele ser um plat, dele ser um achatado, é o fato dele ser acelomado. Quando ele descobre, ou quando ele desenvolve um celoma, mesmo que seja um pseudoceloma, ele passa a ser um cilíndrico. Tá? Ele passa a ser cilíndrico. Beleza? Então tá. Primeira questão foi essa. Segunda, ciclo de vida. Então, ciclo de vida, eu tenho o seguinte. Vou começar com o homem doente. O homem doente, o seu parasita, onde é que está o adulto do xistossoma no homem? É no intestino? Não. Isso é no sistema porta-hepático do fígado, são nas veias do fígado. Tá? Veia porta do fígado. Ok? Aí, lá na veia porta do fígado, eu não estou respondendo a questão, tá? Eu estou fazendo uma revisão. Lá na veia porta do fígado, você tem o verme adulto. Isso não é uma banana, isso é um verme adulto, certo? Isso é um macho. Qual o nome desse canal aqui? Canal ginecóforo. Por que esse é o canal ginecóforo? Gineca é o quê? Feminino. Ginecologista é o médico da mulher. Gineca é feminino. Gineceu é o órgão feminino da flor. Tá? Então, ginecóforo, a fêmea vai entrar e encaixar nesse canal. Ginecóforo é o canal da fêmea copular com o macho. Então, essa fininha é a fêmea. O parece a banana é o macho. Encaixou ali, fecundou. Onde que tá? Onde que eles estão? Não, onde que eles estão? No corpo. Estão no fígado, certo? Veio a porta. Aí a fêmea está grávida. O que ela vai fazer? Botar os ovos. O que ela vai botar? Onde que ela vai botar os ovos? No fígado? Não. Botar o ovo no fígado, o ovo fica circulando no sangue. Ela vai descer os vasos sanguíneos, ela vai lá para o intestino, e aí sim, no intestino, ela vai colocar os ovos no intestino. E os ovos vão sair aonde? Ovos nas fezes. Aí o indivíduo vai lá, tá no campo, carpindo o lote, fazendo a lida na lavoura, dá aquela pressão, suador, né? Fala, não vai dar tempo, vou ali na beirada da moita. Vai embaixo da moita, defeca. Pega aquela folha de bananeira, dá aquela, né? Aquela ilustrada ali, e as fezes ficam ali. Mas ele precisa fazer cocô na lagoa, gente? Precisa? Não. Ele pode fazer num cantinho. Só que aí chove. A hora que choveu, leva as fezes, ou leva os ovos para a lagoa. Ovos eclodem na água. Eclodiu na água, certo? O ovo eclodiu na água. A primeira larvinha que sai do ovo chama-se miracídio. O miracídio é uma larva ciliada. O miracídio é uma larva ciliada. O que vai acontecer? É o miracídio que vai infectar o homem? Não.
O miracídio precisa de um hospedeiro intermediário, que vai ser o hospedeiro, o snail, que é o caramujo, tá? Bionfalaria glabrata, que é um hospedeiro intermediário, caramujo, Bionfalaria SP, que é o caramujo. O miracídio mira o caramujo, penetra dentro dele e começa a se multiplicar. Um miracídio não é 1 para 1, gente. 1 para 1. Um miracídio forma 100.000 cercárias, que são as novas larvinhas que vão eclodir do caramujo. Por isso que o caramujo é assim, ó. O caramujo morre também. O caramujo também morre. De uma que... Você pensa, vai entrar só uma nele? Não, vai entrar um monte. E se uma forma 100.000, um monte forma um monte de 100.000. Né? Então o caramujo também sofre. E quem sai do caramujo é uma larva penetrante, chamada de cercária. A cercária vai nadar, a cercária vai penetrar ativamente pela pele do homem. A cercária cerca o homem, penetra pela pele, e onde ela penetrou... A coceira. O cara sai ali, ó, da lagoa assim, ó. Acho que eu passou em algum mato ali, tô pinicando. Nadou, coçou, é porque pegou. Esse é o lema da esquistossomose. A larva vai cair na corrente sanguínea, vai chegar no veia porta hepática do fígado e vai se instalar novamente e o ciclo recomeça, tá? Então assim, claro, eu preciso saber que o ciclo começa a partir do ovo. O ovo vira um miracídio. O miracídio vai para o hospedeiro intermediário, que é o caramujo. Do hospedeiro intermediário sai a outra larva chamada de cercária. A cercária vai para o hospedeiro definitivo, que é o homem. E o homem doente começa a liberar os ovos, tá? O que tem que ter na sua resposta? Tem que falar do ovo, tem que falar do ovo nas fezes, tem que falar da lagoa, tem que falar do miracídio, tem que falar do caramujo, Bionfalaria, tá no texto o nome dele, que é o hospedeiro intermediário, tem que falar da cercária, tem que falar da penetração na pele, e você pode falar da nadou, coçou porque pegou, isso aí já é mais enfeite, tá? Mas eu preciso ter isso aqui. Isso aqui não necessariamente. Não precisa falar necessariamente do adulto, do macho, canal ginecóforo, blá blá blá, isso aqui não precisa. Tá bom? Mas aqui, para completar o ciclo, para eu ter pontuação, eu preciso falar. Essa questão valia 3 pontos, 6 pontos. Tá? Total da prova são 40 pontos, se eu não me engano. Essa questão valia 6. 3 de cada item. Podia. Quer dizer, ou tinha que escrever, né? Essa é uma dúvida que os alunos têm bastante, principalmente quando tem questão de genética, né? Prof, eu tenho que escrever literalmente ou posso fazer um esquema? Vai depender muito da banca corretora, tá? Porque assim, não é uma máquina que vai corrigir. Vai depender muito da banca corretora. Então, por exemplo, se você fizer isso aqui, eu entendo, eu daria certo. Tá? Tem que ver muito qual que é a questão os itens que eles cobram nas respostas esperadas. Então, por exemplo, se ele cobraria lá, por exemplo, olha, ela tem que falar em algum momento do ciclo que tem numa lagoa. Aqui você não está falando que está na lagoa. Entendeu? Então, às vezes, numa resposta discursiva, você consegue complementar a resposta, você consegue detalhar, falar das fezes, do doente, da lagoa, do caramujo, né, que ela penetra no caramujo, que é o hospedeiro intermediário, que a cercária penetra pela pele do homem, que ela vai parar lá na veia porta hepática, dos adultos ficam no fígado, você consegue ter um detalhamento maior. Então pode ser que você consiga uma pontuação máxima escrevendo, e aqui você consiga uma pontuação, mas não uma pontuação máxima. Se você conseguir fazer um esquema que tenha tudo o que ele espera da resposta, você consegue. Por exemplo, a questão de genética. A questão de genética eu preciso ter um cruzamento e uma resposta.
Não necessariamente a questão genética tem que ser escrita. O indivíduo é azão, azinho. Não, você pode só escrever. Homem, tal, tal, azão, azinho, cruzou. Você pode demonstrar isso, tá? Beleza? Então, beleza. Essa foi a segunda questão. Terceira. Foi terceira? Não. Agora. Ó. Na membrana das células do túbulo renal existem proteínas chamadas SGLT2. Ah, professor, eu não aprendi isso aqui. Falei, nem eu. Não quer dizer que tudo que tem no enunciado você tem que saber. E você tem que gastar tempo da sua vida procurando que a proteína SGLT2. Não, agora eu caio isso aqui, eu vou fazer um resumo sobre a proteína F. Não, velho, relaxa. Você precisa saber resolver a questão. Isso é um enfeite da questão, tá? Cuja função é transportar glicose do interior do túbulo para o interior das células durante a etapa de reabsorção. Então, a função da célula, a proteína transporta glicose do tubo para as células na hora da reabsorção, tá? Um fármaco que bloqueia a ação das proteínas SGLT2 vem sendo usado para o tratamento de diabetes mellitus do tipo 2. De que forma esse bloqueio contribui para que o indivíduo atinja os níveis normais de glicose no sangue? Pensa aí. Prof, eu ainda não vi sistema excretor. Tá tudo bem. Tá? A gente vai ver. Apostila 6. Ó, sistema excretor, eu tenho uma estrutura chamada de glomérulo. Esse glomérulo tem uma cápsula. Essa cápsula forma um túbulo contorcido proximal. Isso aqui forma uma alça, chamada alça de Henle. Isso aqui forma um túbulo contorcido distal. Isso aqui forma o túbulo coletor. Tá? Isso aqui chama-se néfron, ok? Isso aqui é a unidade funcional dos nossos rins. Cada rim tem cerca de 1 milhão de néfrons, ok? Essa estrutura aqui chama-se glomérulo de Malpighi. Essa estrutura aqui chama-se cápsula de Bowman. Tá? Essa estrutura aqui parece um rio do Pantanal, chama túbulo contorcido proximal, TCP, túbulo contorcido proximal, próximo do glomérulo. Tá? Essa curva que parece uma alça da bolsa é uma alça de Henle. Esse aqui que parece um rio do Pantanal, mas está distante do glomérulo, chama-se túbulo contorcido distal, de distante, ok? E isso aqui é um túbulo coletor. Certo? Bom, o glomérulo vai filtrar o sangue. Essa filtração vai ser por alta pressão. Aqui, as moléculas pequenas, não necessariamente moléculas ruins, moléculas pequenas vão formar o chamado filtrado glomerular. O filtrado glomerular vai percorrer nos túbulos renais e eu vou absorvendo coisas boas ao longo do trajeto até que esse filtrado se transforme em urina no final do tubo. Isso é urina. Aqui, para você ter uma ideia, eu vou formar 160 litros dia. Eu tenho 160 litros dia, tá? Em mais ou menos uma hora, o seu corpo filtra cerca de 15 vezes o seu sangue. O seu sangue passa 15 vezes pelos rins, certo? E produz 160 litros de filtrado dia. Ainda bem que isso não vira xixi, gente. Se virar 160 litros de xixi, você ia morar no banheiro, você ia ter uma sonda ligada à sua bexiga.
Porque para 160 litros de urina por dia é dose, né? Sua bexiga só tem 600 ml, as mulheres um pouco menos. Quanto de urina a gente produz por dia? 1,5 litro, mais ou menos. Então de 160 litros vira 1,5 litro, ou seja, eu tenho que reabsorver. O que ele está falando? Ele está falando que essa proteína faz no túbulo, ele só não falou onde é, se é no distal ou se é no proximal, mas é um dos túbulos. Ele faz o quê? Ó, pensa assim, eu tenho aqui, vou fazer um recorte. O tubo, tá? As células do tubo estão aqui. As células do tubo estão aqui. Tá? Aqui estão células do tubo. Epitélio simples cúbico. Tá? Do lado do tubo passa o vaso sanguíneo, com as células endoteliais, epitélio simples e pavimentoso. Epitélio simples e pavimentoso. O que acontece? Eu tenho glicose aqui, ó. A glicose está no túbulo renal, isso é glicose. E eu tenho glicose no sangue. Apesar de eu ter glicose no túbulo renal, naturalmente o sangue ainda é mais concentrado em glicose do que o túbulo renal. Isso é o túbulo renal, isso é o sangue. Se você for desenhar e coloque legenda. Isso é o túbulo renal, tá? Túbulo renal. E isso aqui é o sangue. Então o que acontece? Se eu quiser pegar a glicose daqui e jogar para o sangue, eu vou ter que gastar energia ou vai ser espontâneo? Prof, mas a glicose não é difusão facilitada? Ela não é do mais para o menos? A difusão facilitada é quando ela é do mais para o menos. Nesse caso, eu não posso deixar a glicose sair daqui e vir para cá, que eu vou perder glicose na urina. Qual que é o correto? Essa célula aqui, essa proteína que está lá, chama GSLT2, vai pegar a glicose no braço, na marra, e vai jogar para cá. Ou seja, ela vai gastar energia, vou ter uma reabsorção ativa de glicose. Certo? Muito bem. Só que o cara não é um indivíduo completamente saudável. Ele tem uma anomalia chamada diabetes mellitus tipo 2. Ou seja, ele não consegue reduzir de maneira satisfatória a sua glicose sanguínea. E se eu continuar jogando glicose do tubo para o sangue, o que vai acontecer com a glicose sanguínea dele? Aumenta mais. Então, por exemplo, quando o cara toma esse inibidor de proteína, o que vai acontecer? Eu vou diminuir o transporte de glicose do túbulo renal em direção ao sangue. Então, de certa forma, eu vou colaborar com a redução da glicemia sanguínea dele. Porque eu vou tirar menos glicose do tubo e jogar para o sangue. Mas o que vai acontecer com a urina desse cara? A urina dele vai ter o quê? Açúcar. Como é que eu chamo açúcar na urina? Glicosúria. Glicosúria é urina doce. É açúcar na urina. É indício de quê? Diabetes. Quem não tem diabetes não tem açúcar na urina. Não tem urina doce. O diabético tem urina doce. Por quê? Porque o excesso de glicose é liberado na urina. Tudo bem? Prof, como é que eu poderia responder então essa questão? Preciso dar toda essa explicação na questão? Claro que não. Eu fiz uma revisão, tá? Eu posso responder a questão da seguinte maneira, ó. De que forma o bloqueio contribui para que o indivíduo atinja os níveis normais de glicose do sangue? O bloqueio da proteína, pode até escrever o nome da proteína, se você quiser, né? O bloqueio da proteína SGLT2 interrompe a reabsorção ativa,
de glicose dos túbulos renais, para o sangue. O bloqueio da proteína SGLT2 interrompe o transporte ou a reabsorção ativa de glicose dos túbulos renais para o sangue, diminuindo a taxa de açúcar no sangue e aumentando a excreção na urina. Se eu pensar do seguinte modo, né? O cara já é diabético? Já vai sair açúcar na urina dele? Vai. Só que ele ainda reabsorve um pouquinho de glicose. Então, quando ele toma esse bloqueador, é como se a urina dele ficasse mais doce ainda. Ficasse com mais açúcar ainda, porque ele começa a excretar mais açúcar na urina e reabsorve menos, assim tende a facilitar um pouco, não sei se vai resolver completamente, mas tende a facilitar um pouco esse controle. Aí vem o segundo item. Em indivíduos sadios, o controle da glicemia concentração de glicose no sangue é realizado por 2 hormônios antagônicos. Cite o local de produção desses hormônios e explique como eles atuam sobre o metabolismo de glicose. Isso aí, gente, eu não falei ainda aqui durante o ano, tá? Mas você já deve ter conhecimento prévio. Isso é a frente E, vai ser sistema endócrino, vai ser na frente E, tá? Depois de falar de tecido epitelial, vai falar de sistema endócrino, tá bom? Então isso aqui, eu vou ter lá o pâncreas, que é a minha glândula anfícrina ou mista. Anfícrina, crina significa secreção. Anfi significa duas secreções, uma endócrina e uma exócrina, tá? Tudo bem, gente? Aqui, exócrino é a parte do suco pancreático. Suco pancreático, que é feito pelos ácinos pancreáticos. E a parte endócrina é feito pelas ilhotas de Langerhans. Ilhotas de Langerhans ou ilhotas pancreáticas, tá? Essas ilhotas aqui, elas têm 2 tipos de célula. Lembra da Gabi, tá? Cadê a Gabi? Acorda, Gabi. Lembra da Gabi? Glucagon alfa, beta, insulina. Glucagon, célula alfa, célula beta, insulina. Ok? Aí a questão, a insulina é um hormônio hipoglicemiante e o glucagon é um hormônio hiperglicemiante. A insulina, ela vai facilitar a entrada da glicose nos músculos, tecido adiposo e no fígado. A insulina vai estimular a glicogênese, que é a formação do glicogênio, ok? A insulina é liberada logo após as refeições. O glucagon é liberado em jejum, cerca de 3 horas depois que você comeu. O glucagon tem ação hiperglicemiante, ele vai fazer a glicogenólise, a quebra do glicogênio, ele vai mobilizar gorduras, tá? Ele vai fazer com que a glicose vá para o sangue para você poder obter energia, ok? Então, ó, insulina,
glicemiante, tá? Coloca glicose nos músculos, fígado e tecido adiposo, certo? Estimula a glicogênese. Estimula a glicogênese, ok? É liberada logo após as refeições. Liberada após as refeições, certo? Glucagon. Ele é hiperglicemiante. Hiperglicemiante. Ele promove a glicogenólise, que é a quebra do glicogênio, tá? É a quebra do glicogênio em glicose. Ele também provoca lipogenólise, ou lipólise, que é a quebra das gorduras. Tá? E ele vai normalizar a sua glicemia. Por isso que a gente tem que ficar, para fazer um exame de sangue, em torno de 8 horas em jejum, que é para dar tempo da sua glicemia oscilar. Você acabou de comer, a glicemia de 90, que é o normal, vai para 200. E aí a insulina é liberada. Aí eu começo a jogar a insulina para dentro das células, do tecido adiposo, do fígado, dos músculos, e ela vai diminuindo, vai diminuindo, vai diminuindo. Se em 3 horas eu não comer, minha glicemia vai cair para 60. Vai cair para 40. Eu vou desmaiar, sem energia. Aí vem o glucagon. O glucagon vai quebrar as reservas, vai jogar a glicose no sangue e isso vai atingir a normoglicemia. Normoglicemia em torno de 90 miligramas por ml. 90 miligramas de glicose por ml de sangue. Isso eu vou atingir por volta ali das 6 horas depois do jejum, depois da refeição. Para dar uma margem de erro, você coloca 8 horas de jejum. Aí você vai fazer o exame de sangue lá para saber se você está com diabetes, está com hipoglicemia e hiperglicemia. Tudo bem? Quanto mais energia você precisar, mais queima você vai gerar. Então, por exemplo, a gente sabe que tem indivíduos que se alimentam, não conseguem fazer exercício físico em jejum. Tem gente que é assim. Se ficar um pouquinho sem comer, fica fraco e desmaia. Aí o cara, vou malhar, come um salgado. De malhar. Aí ele vai encher o bucho, né? De amido, encher o bucho lá de carboidrato, vai liberar a insulina, vai mobilizar reservas e aí ele vai fazer 5 minutos de esteira. Ele malhou. Queimou nada, né? Agora, muitas vezes, se ele já está em jejum, ele já está mobilizando glicogênio e gordura. Ele não tem glicose no sangue ali para ter energia para ele fazer contração muscular, para ter energia para ele fazer uma esteira. Aí ele vai começar a quebrar gordura. Tá? Então isso vai depender muito. É mito o cara falar que ele não pode fazer exercício em jejum. Se você consegue fazer exercício de jejum, sente-se disposto, com energia, é uma boa forma de você mobilizar reservas do organismo. Melhor do que comer um salgado, uma coca e fazer exercício. Sem contar que a barriga vai ficar chacoalhando, né? Beleza? Respondi tudo? Cite o local de produção desses hormônios e explique como eles atuam sobre o metabolismo da glicose. É isso. Próxima questão, acho que é a última. Essa questão eu citei com vocês numa aula de genética, tá? A deuteranomalia, melhor dizendo, é um tipo de daltonismo, ocorre quando há uma alteração em um tipo de cone, célula da retina responsável pela percepção de cores. Lembra que a outra célula é o bastonete, tá? A deuteranomalia é uma anomalia genética cuja herança está ligada à região não homóloga do cromossomo X.
Veja que ele não usou a palavra uma herança ligada ao sexo. A herança ligada ao sexo já está manjada, né? Todo mundo sabe o que é uma herança ligada ao sexo. A herança ligada ao sexo é o daltonismo e a hemofilia. Quando o cara, mas se bem que ele falou que era daltonismo, então já ajudou, né? Você resolver. Mas se ele falar região não homóloga do X, aí você tem que saber. Porque se fosse a região não homóloga do Y, seria aquela doença, a chamada herança restrita ao sexo, tá? Então é aquela situação assim, ó, você tem o cromossomo X aqui, você tem o cromossomo Y, um cromossomo Y aqui, tá? A região que ele se refere é essa, ó, que não tem correspondente no Y. A região do Y, que não é homóloga ao X, é essa aqui, que é aquela do GNSRY, é restrita. E a região onde tem homologia entre os dois é essa região aqui, que é a região comum. Eu chamo de herança parcialmente ligada ao sexo, tá? Mas esse caso é um tipo de daltonismo. Então, daltonismo a gente sabe resolver. Uma mulher e seu companheiro têm visão normal em relação à percepção de cores. Então, a mulher e o companheiro têm visão normal em relação à percepção de cores. O que eu sei do companheiro? Que ele é XDzão Y. O que eu sei da mulher? Que ela é XDzão, X, não sei. Porque eu não terminei de ler, tá? No entanto, a mulher é filha de um homem que apresenta a deuteranomalia. Ou seja, a mulher é filha de um homem que apresenta XDzinho Y. Consequentemente, como ele tem ou Y ou X para doar, se ele doasse um Y, ela seria um homem, mas ela é uma mulher, então ele doou o XDzinho. Certo? Muito bem. E o homem, filho de mãe heterozigota para deuteronomia. Tem nada a ver. Tá? Porque o homem já está definido. O homem é filho de uma mulher que é heterozigota para deuteronomia. O homem já tem o Dzão. Então a mãe dele não faz diferença nenhuma no processo. Tá? Qual a chance desse casal ter uma criança com deuteronomia? Demonstra através de cruzamento. Veja, ele pede para demonstrar. Então se você simplesmente colocar lá, Clara, é 1/4, tá errado. Quer dizer, ele vai talvez te dar meio certo. 1/4, mas você não demonstrou através de um cruzamento, tá? Então, o cruzamento é XDzão, XDzão, o cruzamento é XDzão Y, XDzão, XDzinho e XDzinho Y. Aqui é uma mulher normal e não é portadora do alelo. Aqui é um homem normal, aqui é uma mulher normal, porém portadora do alelo, mas ela não manifesta. Tá? E aqui é uma criança, um menino, né, afetado. É a única possibilidade. É 1/4. Como assim? Sim, porque é uma herança ligada ao sexo. É uma herança que você tem que fazer. Porque você não pode fazer isso aí. Ó, fala que é o daltonismo. E fala que é a região não homóloga do X. Isso é herança ligada ao sexo. Você quer fazer tipo azãozinho? É isso que você perguntou? Não dá certo. Por exemplo, essa aqui é Dzão Dzinho. Certo? Isso aqui é o quê? Dzão o quê? Dzão? Dá errado. Se fizer Dzão, dá errado, porque ele não é Dzão. Ele é isso aqui. Ele é Dzão. Ah, mas eu quero fazer Dzão Y. Você está inventando. Mas se fizesse Dzão Y, dava certo. Dava certo. Do seu jeito esquisito, mas dava certo. Né? Porque, ó, Dzão seria uma mulher com a doença. Dzão Y seria um homem sem a doença. Uma mulher sem a doença, né? Dzão Dzinho, uma mulher sem a doença, porém portadora, e o Dzinho Y, um homem com daltonismo. Daria certo, mas seria esquisito. Por isso que eu tenho que aprender a fazer dessa forma. Porque se eu aprendo a fazer aqui, o sexo da criança já está embutido na resposta. Eu não preciso pegar 1/4 e multiplicar por meio. Prof, se ele falasse qual é a chance de ter um menino com a deuteronomia? Mesma coisa, porque só um menino pode ter.
Tá? No caso, se a menina tivesse nascido também, eu ia analisar de outra forma. Aí vai falar o seguinte, prof, a criança que nasceu é um menino, qual que é a chance dele ter deuteronomia? Vou refazer a pergunta. Qual é a chance desse casal ter um menino com deuteronomia? 1/4. Qual é a criança já nasceu, é um menino, qual é a chance dele ter deuteronomia? 0,5. O que eu mudei na minha pergunta? A primeira pergunta, ele não tinha nascido, então todas as 4 possibilidades existiam. A segunda pergunta, ele já nasceu e era um menino, então exclua essas possibilidades. A possibilidade dele ser doente é de 0,5. Sim ou não? Então tá. Fiz o cruzamento, demonstrei que é 1/4. O casal teve uma criança com síndrome de Klinefelter e daltônica. O médico da família diz que provavelmente o problema ocorreu na meiose produtora do óvulo, que deu origem à criança. Explique como isso poderia ser possível e indique a sua explicação. Indique em sua explicação o genótipo da criança. Então, o médico já cantou a bola, que o problema foi no óvulo. Então, você tinha lá a mulher XDzão, XDzinho, o homem XDzinho, Y. Ele é XDzinho? Não, é XDzão. Ele é XDzão, Y. Tá? Então, ele vai ter uma criança de síndrome de Klinefelter. Apostila 7. O que é a síndrome de Klinefelter? Síndrome de Klinefelter é quando o indivíduo tem X, X, Y, ou seja, ele é um menino. Tá? Então, você pode levantar, por exemplo, algumas situações. Eu poderia dizer que foi o homem que doou XDzão Y. Até poderia, só que o cara já falou no enunciado que o médico disse que foi no óvulo, não foi no espermatozoide. Então o erro não foi no homem, tá? Foi na mulher. Mas em que momento, ele perguntou, qual o problema aconteceu na meiose? Explique como isso poderia ter sido possível. Então nesse caso, o que poderia acontecer? A meiose, ela se tornaria da seguinte forma. Eu precisaria separar o par de cromossomo desse jeito, tá? Na primeira meiose, chamada de meiose 1, para depois eu formar os gametas definitivos, desse jeito aqui. Isso aqui são os gametas corretos, que deveriam ter sido formados, tá? 50% dos gametas XDzão, 50% dos gametas XDzinho. Qualquer um desses gametas que fecundasse ou um Y ou um X, daria lá o menino, né? E a menina sem nenhum tipo de síndrome. Mas eu tinha uma síndrome. E essa síndrome indica que a criança recebeu um óvulo com 2X, tá? Então, o que pode ter acontecido provavelmente? Olha só, XDzão, XDzinho na mulher, ela pode ter recebido, veja só, a primeira divisão, ela pode ter recebido desse lado, você pode ter recebido praticamente aqui, XDzão, não. Você pode ter separado aqui, XDzão, XDzinho, a primeira deu certo, tá? Então a meiose 1 deu certo, tá? Aí na meiose 2 pode ter acontecido isso aqui, XDzão, XDzão, e aqui houve uma não disjunção. Formei um gameta 0 e formei um outro gameta com 2 Dzinhos, desse jeito. Isso aqui vai ser um óvulo com 2 Dzinhos, uma não disjunção, tá? O que vai acontecer? Quando este óvulo fecundar com o Y, eu vou ter a formação do indivíduo XDzinho, XDzinho, Y. Esse cara é daltônico e Klinefelter, tá? Qual que é o genótipo do Klinefelter? 47, porque ele tem 47 cromossomos, nós temos 46, ele tem 47. 47, X, X, Y. Só que é XDzinho e XDzinho. Se é isso aqui. Ele é o cara Klinefelter, tá?
e o erro aconteceu na meiose 2 e não na meiose 1. Porque se acontecesse na meiose 1, gente, iria esses dois juntos, ó. Iria xdzão, xdzinho, aconteceu o erro aqui, ficou 0 aqui, xdzão, xdzinho. Se eu formasse um gameta xdzão, xdzinho, e houvesse uma fecundação com o Y, olha como seria o genótipo do indivíduo, xdzão, xdzinho, Y. Esse é um Klinefelter, dzão, dzinho, Y. Tá? Isso. Aí o que acontece, Vinícius? Se você escrevesse isso aqui, para a questão ser considerada correta, obrigatoriamente você teria que explicar a questão da inativação aleatória do cromossomo X. Tá? Então, por exemplo, vamos imaginar o seguinte, 90% dos alunos que acertaram essa questão fizeram assim. 90% dos alunos que acertaram essa questão escreveram isso, porque é o mais óbvio. Não é a única coisa correta, mas é o mais óbvio. Porque um genótipo que você tem xdzinho, xdzinho, Y, o cara é Klinefelter e daltônico. Ponto. Agora, muita gente que escreveu isso aqui errou. Por quê? Porque não justificou. O cara colocar lá o genótipo 47, xdzão, xdzinho, Y, falar que isso aqui é daltônico, tá errado. A menos que ele justifique. Então, só ter colocado isso e falado que foi na meiose 1, blá blá blá, sem justificativa da inativação aleatória do cromossomo X, estava errado. Então, se você fosse colocar o genótipo é assim, 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 e a possibilidade dele ser daltônico é que existe a inativação aleatória do cromossomo X, da hipótese de Lyon, compensação da dose. Pode ser que esse cromossomo XDzão esteja inativo, sobrando só o XDzinho ativo. Então, o cara vai ser Klinefelter e daltônico. É possível? É, mas pode ter certeza que foi 1% dos que acertaram essa questão que colocaram esse genótipo e justificaram dessa forma. A maioria colocou aquele outro genótipo ali. Tudo bem? Entenderam isso? Então tá bom. Laura, apaga... dá um stop aí, fazendo favor.